Fala galera, bem-vindos ao FreelaCast. Estamos no 7º episódio e se tem uma coisa boa que eu posso trazer desse podcast é que eu tô conseguindo conversar com pessoas que eu sou incrivelmente fã. Não é diferente hoje, estou conversando com Ludmila Rossi, uma pessoa que além de ter um carinho enorme, é um excelente espelho, não só para mim, mas para muita gente aqui da Baixada Santista e de outros estados do Brasil também. Lud, obrigado por ter topado, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Imagina, que reencontro maravilhoso, né? E maravilhoso ainda mais poder trocar. Você falou muito bem, essa troca é muito importante sempre. Vamos falar um pouquinho do teu começo, antes de falar da tua história como um todo. Como é que foi o teu primeiro contato com o computador, com a internet? Eu sei que logo depois você fez o primeiro site. Como é que foi essa história? Ó, você tá querendo que a gente volte pra década de 80 aí, né? Eu precisava entregar, mas... Não, olha, assim, o primeiro contato com o computador foi em 88. Eu tinha 6 anos de idade, né? Então eu era muito novinha, digamos assim, né? Uma criança sendo alfabetizada, né? Tendo contato com informática, na época a gente chamava assim. E aí a outra virada foi aos 14 anos... acessar a internet pela primeira vez. E eu lembro o dia. Eu acho que poucas pessoas lembram o dia que acessaram a internet pela primeira vez. Mas esse foi o dia que mudou minha vida. Que foi dia 28 de junho de 96. Não, 96? Foi dia 28 de junho de 96. E eu quero revelar aqui uma coisa que hoje eu tenho vergonha, mas pra contar pra todo mundo que o primeiro site que eu acessei na vida foi o do Bon Jovi. Olha só, que maravilha. O Bon Jovi tinha site, eu nem sabia disso. Né, ele era pioneiro, visionário. Mas por que te marcou esse dia? Só pelo fato de ser a internet ou alguma coisa que você pesquisou, alguma coisa que aconteceu no dia? Não, cara, foi um dia muito mágico, assim. Foi um dia que eu falei, caraca, isso que é a internet, né? Porque, assim, naquela época, eu era adolescente, né? Tinha 14 anos. Então, as adolescentes da época liam Capricho. E na Capricho, não só as daquela adolescentes, época, confesso ano, que eu também... Os adolescentes também, né? Mas era uma revista, enfim, bombava, Capricho e tal. E aí, na Capricho, eles já tinham páginas inteiras falando sobre a internet. E eu ficava muito curiosa, o que é internet, né? Como é que é? Tipo um lugar preto... totalmente universo, assim, né? Cheio de código binário, né? Sim. O que é? E eu não sabia o que era internet nesse dia. Eu entrei na internet e falei, meu Deus, essa internet, que alegria. E daí evoluiu até ter o primeiro site. Como é que foi isso? Foi muito rápido, muito, muito rápido. Nessa época eu tava na 8ª série, né, gente? Então, de novo, era muito novinha. Eu tava na 8ª série e aí eu comecei a acessar chats. Tipo, não era o chat do UOL ainda, mas era como se fosse... Era algo parecido com o chat do UOL. Aqui em Santos tinha um provedor chamado BSNet e aí eu entrei, né? Minha mãe ficou louca, meu pai ficou louco na época, porque assim, meu Deus, né? Que era um tinha Mirk aquelas histórias. Ou não? Aí, antes não era do o Mirk ainda. Era o pré-Mirk. Nossa. Era o pré-Mirk. E meus pais estavam mega preocupados, porque na mídia já começava a rodar aquelas histórias, né? Das crianças que entravam na internet, alguém bem mais velho, Sim. ia lá, invadia o computador, enfim. Mas meus pais ficaram malucos, mas eu comecei a me relacionar com pessoas muito mais velhas que eu. E uma dessas pessoas mais velhas era um cara, olha que diferença de idade, era um cara que estava no 3º colegial e eu estava na 8ª série. Então olha que diferença, né? E aí a gente começaram a rolar uns encontros da galera que se conectava nesse chat e a galera queria se conhecer pessoalmente. E eu conheci alguma dessas pessoas pessoalmente, minha mãe ficou maluca, óbvio, também. Mas um desses caras, ele já fazia site. E eu falei, cara, eu quero aprender a fazer site. Isso era, tipo, meses depois de eu ter acessado a internet pela primeira vez. E aí ele me ensinou a abrir um programa que na época era quase como se fosse um bloco de notas, mas chamava HTML Writer. E eu comecei a desenvolver ali, eu comecei a fazer página, era um negócio muito primitivo. HTML, assim. Body, HTML puro, tudo. GIF animado. Nossa. Na época, assim, os GIFs animados tinham acabado de ser... não lançados, né, mas eles conseguiram ser visualizados pela primeira vez por conta do Netscape. Então, tipo, gente, era tudo muito primitivo. E aí, olha como as revistas têm relação, né?
Aí eu tinha lá publicado um site com 14 anos de idade e um jornalista de uma revista X, eu acho que o nome da revista era Mundo do CD-ROM, viu uma menina de 14 anos fazendo um site e o cara achou do caralho, né? Pode falar a palavra? Pode, por favor. Tá bom, então beleza. O cara achou incrível. Até incentivo. Até incentivo. O cara achou maravilhoso uma criança, né, de 14 anos fazer um site, quis fazer uma matéria. E aí, nesse momento, né, nossa, eu virei o hit da minha família. Acho que eles acharam que eu era o Bill Gates, né? Mas resumindo muito foi isso. E o site era do que, propriamente? O que ele fazia? Era um site sobre mim, né? O que uma pessoa de 14 anos tem pra falar, um blog, né? pessoal. Assim, era quase isso, só que não tinha mecanismo de atualização. Então eu colocava lá as coisas que eu gostava, eu colocava lá as músicas que eu gostava. Tipo, era um rolê, um sitezinho diarinho, um sitezinho super pessoal. Oi, pessoal, oi, gente, eu sou Ludmilla, tal, eu tenho 14 anos, moro em Santos, São Paulo, adoro gatos. Era isso, super inútil, não é mesmo? Estrela da família. Nossa, né? A família sempre cria expectativas muito erradas sobre você, né? Assim, pelo menos a minha ficava ali achando que eu tava, né, curando o câncer, né? Fazendo um sitezinho. O meu já é o aleatório. contrário. Minha avó falou pra eu arrumar um emprego de verdade e parar de trabalhar com o Instagram. Ah, entendi. Tá bom, ok. Mas eu acho legal porque, assim, a internet, o computador como um todo, ele sempre esteve presente da tua vida de uma forma muito pessoal, né? Inclusive, parece que você encontrou o seu atual e único marido pela internet, pelo chat, né? Isso é verdade, né? Assim, eu acho que começa meio com meu pai, né? Que meu pai sempre foi um cara que era early adopter, né? De tecnologia. Então, nossa, na minha casa chegou a ter notebook preto e branco. Eu sei que isso é um baita privilégio, tá? Eu sei que, assim, eu sei que a minoria da população teve acesso tão cedo à tecnologia. Mas eu preciso mencionar meu pai, que ele sempre foi uma pessoa, assim, gente, na minha casa tinha notebook preto e branco, assim, eu nunca mais vi um notebook preto e branco. Na minha casa, na época, assim, quase ninguém tinha monitor grande, chegou a ter um monitor de 21 polegadas, né, monitor de tubo de 21 polegadas, parecia que você precisava de um quarto quase para ter aquilo dentro de casa. Era um negócio bizarro, assim, a gente teve câmera digital em 98, e a câmera digital você tinha que botar um disquete dentro para tirar foto, ou seja, você podia bater 5 fotos por disquete. Era ridículo, assim, era uma coisa ridícula. Então, primeiro eu acho que meu pai trouxe isso pra mim, né? E aí foi inevitável, porque quando a internet chegou, praticamente abriu a porteira e eles perderam o controle, porque até então era uma coisa muito vigiada. Depois, imagina, eu começava a acessar coisa, meu pai ficava puto, porque ele chegava em casa do trabalho, né, ele trabalhava em Alphaville, e na época, assim, tinha 1000 programas instalados. Imagina, eu instalei o Photoshop no computador e ele não fazia ideia, Photoshop versão 3. Fora os vírus, né? Fora os vírus que vinham de brinde, né, e ele usava para trabalhar, ele ficava fulo da vida. Mas aí eu instalava um monte de coisa e nessas eu instalei o Mirk, né? E no Mirk, que era um software também muito primitivo de conversa, eu acabei conhecendo um monte de gente legal, eu acabei conhecendo pessoas que são meus amigos até hoje. E meu marido eu conheci no Mirk, mas a gente não era... Tipo, não foi um crushzinho, não foi uma coisa assim, ai, que legal, eu acho ele legal, ele me acha... Não, assim, a gente se odiava, a gente tretava no Mirk, assim. Eu era folgada, eu não vou falar que não, assim, eu era folgada, né, eu acho que eu fui uma pena que eu fui uma adolescente que nunca soube que era feminista, né, porque esse era o motivo real que as pessoas me achavam muito folgada, né? Porque eu sempre me impus, eu nunca deixei de falar o que eu pensava. Então, assim, porra, essa mina é uma folgada. Eu não era folgada, eu era feminista. Assim, e quantas outras não tiveram o mesmo rótulo e acharam que realmente eram folgadas, né? Exatamente, mas eu sou folgada. Eu não que não seja. As duas coisas. Eu sou folgada, exatamente, entendeu? Quer me achar folgada, o problema é seu, entendeu? Mas, enfim, algumas pessoas achavam e o meu marido também achava, né? Então... a gente meio que tretava, assim, até que um dia a gente meio que se viu pessoalmente sem saber que um era o outro, e aí foi fofo, né? Estamos juntos há 23 anos, estamos juntos desde 97. Nossa. É uma história de amor rara, né? E somos sócios há quase 20 anos. Me fala um pouquinho, aproveitando, vocês são sócios desde sempre, né?
Sim, fundamos o negócio juntos. Inclusive, né? Você tinha 19 anos, que na época era considerado como menor de idade. Era crime abrir uma empresa com 19 anos, né? Assim, não podia. Então, no Brasil, né, naquele contexto específico, para você ter um CNPJ, você precisava ter acima de 21 anos de idade. E eu tinha 19. Então, eu tive que virar para os meus pais e falar: oi, pai, oi, mãe, tudo bem? Eu quero abrir uma empresa. Aí eles: oi, como assim? Você quer abrir uma empresa? Aí, eu nunca esqueço da frase: abrir uma empresa é fácil, fechar é difícil. E aí eu respondi: eu não vou abrir uma empresa para fechar uma empresa, né? Então, eu tive que convencê-los a ir até o cartório comigo. As meninas geralmente querem, né, que os pais vão para o cartório para elas casarem, para elas se emanciparem por causa de alguma razão, enfim, ligada a casamento, etc. Sim. Eu queria para abrir meu negócio. E aí fomos. E consegui abrir o meu CNPJ quase um ano depois que a MKT já existia. Tá. E isso faz pelo menos uns 9 anos para mais. Quase 20. Ah, sim, desculpa, tem razão. Quase Eu que não tô bom em conta agora. Lud, do nada, você, assim, do dia pra noite, quer abrir uma agência, ou isso já vinha sendo planejado? Você tem algum vínculo com a área de publicidade, ou eu quero entender o motivo de ser uma agência, sabe? Antes de falar da MKT como um todo. Por que você quis abrir isso? Na verdade, assim, eu e o Maurício, quando a gente abriu a empresa, ele estava fazendo faculdade de engenharia. Então, eu era meio que a designer e ele era meio como um programador. Tá. A gente não tinha o sonho de abrir uma agência, né? E na época, eu não lembro nem se esse nome já existia com tanta clareza, né? Mas a gente era uma produtora de sites que evoluiu para agência vários anos depois, né? Então, não foi uma coisa assim, vou abrir uma agência porque eu sonho em ter uma agência, é o propósito da minha vida. Foi assim, eu sei fazer site, eu sei desenhar site, você sabe programar, a gente consegue vender, esse é um mercado que ainda não foi explorado, especialmente aqui em Santos, vamos nessa? Virou agência depois, éramos 2 técnicos e viramos 2 empreendedores depois desse processo. Foi através tanto do útil ao agradável, mas principalmente da necessidade do mercado, né? Porque a gente tá falando de 2001, né? Que não tinha tanto desenvolvimento nem em Santos, nem no Brasil como um todo, né? Assim, a internet, o boom da banda larga mesmo, né, foi 2010, 2011, de maneira massiva, né, se for pensar, foi aí. A gente está falando quase de 10 anos antes, Sim. A gente está falando de um rolê muito primitivo, assim, muito artesanal, assim, né, não existia processo, boas práticas, era que meio todo mundo estava aprendendo a fazer, sabe? Lud, além dos sites que a gente estava falando que, enfim, foi 10 anos 10 anos antes do grande boom da banda larga e tudo mais, você também fazia marketing digital como um todo, não ficava restrito só a sites. Imagino que, além de sites e aplicativos, essa área estava muito mais defasada do que é hoje em dia. Como que era o universo do marketing digital nessa época que você abriu e principalmente na região de Santos? A gente meio que desbravou um mato, né? Assim, um mato bem alto, né? Porque a gente tinha que ensinar para as pessoas o que era um site e o que era um e-mail, né? Muita gente chegava ainda com essa dúvida. E depois a gente teve que explicar o que era rede social, sabe? Eu não tô falando de cliente pequeno de Santos, não. A gente meio que já tinha um porte legal quando a gente teve que explicar para grandes marcas, as redes sociais estão chegando, hein? Se vocês não entrarem oficialmente, a comunidade de vocês vai entrar. Então, eu não posso dizer que, assim, nos primeiros anos da MKT a gente fez marketing digital, né? Mas a gente começou a entender que não adiantava só a gente fazer a tecnologia sem ter uma estratégia de tráfego para o site, sem ter estratégia de conteúdo, sem ter uma estratégia do site ser uma comunicação integrada com o todo, e aí a gente passou a trabalhar em outros territórios. Então, eu enxergo assim, uma evolução natural, né, de uma produtora de tecnologia para uma empresa de marketing digital. Então, sair muito... sair do só ser um técnico para você ser um técnico com doses boas de estratégia, né? E eu descobri a estratégia também como uma grande paixão para mim. Legal. E assim, eu entendo que
fora todas essas dificuldades por ser nova, por ser um mercado que você ainda não você, mas a região não estava acostumada, fora tudo isso, ainda tinha e tem até hoje o lance de Santos não ser o polo do mercado de trabalho, né? E foi uma coisa que, pelo que eu mesmo acompanho e acompanhei no passado, mas pelo que eu li de você desde sempre, é uma coisa que você tenta mudar desde que você começou, né? Você quer valorizar a região que você atua, você acredita que não precisa subir para a capital para, enfim, ter um bom emprego, uma boa estabilidade. Me fala um pouquinho mais sobre essa vontade, sobre essa filosofia que você implementa até hoje na tua empresa. Assim, eu não posso falar para você, Bruno, que essa vocação, né, e essa vontade de tornar Santos e a região da Baixada como um todo, né, num lugar mais criativo e num lugar mais cheio de oportunidades, foi uma coisa que veio como uma estratégia de negócio. Mas isso veio para mim e para o Maurício como uma grande dor. Por quê? Eu tive ali uma bifurcação quando eu saí da escola, né? Eu tive uma bifurcação, que ou eu ia sair de Santos e estudar moda em São Paulo, ou eu ia já ser um vetor assim, de geração de renda imediato, né? Então, nessa época também, vale dizer, né, eu falei que a minha família sempre foi uma família de classe média. Quando eu morei em Salvador, quando eu era criança, tinha um padrão de vida alto, mas quando a gente veio para Santos, a gente teve uma queda significativa do padrão de vida, né? E aí eu comecei a entender que eu ia ser um peso para os meus pais se eu mudasse de cidade e fosse estudar numa faculdade, que era uma faculdade mais cara. E eu comecei a entender assim, não, cara, eu já sei fazer alguma coisa que eu posso levar como carreira, que era produzir sites. Porque lembra, eu comecei a fazer sites com 14 anos, e nessa época que eu estava saindo da escola, eu já tinha de 17 para 18. Então eu comecei a me enxergar como uma possível geradora de renda para minha família também, né, para não para colocar dinheiro em casa, mas para aliviar o peso, né, que eu tinha de ser uma pessoa de 19 anos morando com os meus pais. Eu falei, não, cara, quer saber? Eu não vou para São Paulo, né? E aí eu também tinha uma dúvida se eu queria ir ou não para São Paulo, né? Porque eu amo São Paulo, amo Nova York, amo cidade grande, mas morar mesmo, eu gosto de morar numa cidade de praia, numa cidade plana. E isso veio para mim porque quando eu era criança eu morava numa cidade grande que era Salvador. E quando eu cheguei em Santos eu entendi totalmente o valor da liberdade, da facilidade de ir e vir, né? Imagina, uma pré-adolescente chegando em Santos podendo ir a pé para a escola. Em Salvador isso não acontecia de jeito nenhum. Eu tinha que entrar no carro da minha mãe me pegava, me buscava. Então essa liberdade virou um grande valor para mim, é um valor que eu tenho até hoje, e eu acho que Santos me entrega isso, né? Então, quando eu comecei a ver que eu iria para São Paulo, perderia um pouco dessa minha liberdade, né, de ir e vir, essa facilidade, eu acabei pensando assim, cara, por que eu não crio, já que não tinha empresa para eu trabalhar aqui, mas por que eu não tenho essa oportunidade aqui? E a MKT surgiu muito disso, assim, surgiu com a vontade de duas pessoas que queriam e que precisavam ficar, né? Só que a gente começou a entender que tinha mais gente vivendo isso, né? Então, isso acabou se tornando uma grande bandeira da MKT. Eu fico muito feliz quando eu ouço hoje, né, que as pessoas viram para mim e falam, eu só voltaria a trabalhar em Santos se fosse na MKT. Isso é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, né, porque é sinal que a cidade ainda não revelou o seu potencial criativo total, e por iniciativas como a sua, sim, por outras iniciativas que a gente está vendo surgir, isso está começando a acontecer mais agora, né? Então, Santos sempre foi uma cidade revolucionária, né? Santos ficou conhecida como a Cidade Vermelha na década de 50 e na década de 60 por conta do teatro, por conta do potencial criativo, né? e disruptivo mesmo que a cidade tinha. E isso se perdeu, né? Isso se perdeu na década de 80, na década de 90, e a gente começa a ter uma recuperação desse potencial dos artistas, né? Da economia criativa como um todo, de poucos anos para cá, né? A MKT surgiu antes desse movimento, mas esse movimento a gente está vendo acontecer agora, sim, né? Ele está começando a levantar agora. Então sempre foi uma bandeira para mim, meio que porque eu acredito que as pessoas possam e tenham obrigação, né,
de colaborar com o seu entorno, seja de uma maneira super intensa ou seja de uma maneira pequena. Mas eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar para a comunidade. Eu acho que a MKT foi muito feliz nesse sentido. Não, e uma coisa muito importante que você falou nessa última frase é que não basta você chegar sozinho, né? Os concorrentes também são importantes pro estímulo ao mercado e para você mesmo. Então não é uma coisa feliz que você hoje seja referência, mas esteja lá sozinha. Entendo o que você quer falar e super concordo. Mas assim, a gente está falando, de novo, de 20 anos para trás, e você cresceu muito dentro desse tempo. Não vou nem falar dos últimos 5, talvez não dos últimos 10 anos, mas os 10 primeiros anos de uma empresa, a gente sabe que, eu não sei ainda porque eu não cheguei lá, mas eu sei por 5. Então, assim, eu sei que os primeiros anos são absurdos. É muito perrengue, é muito dor de cabeça, você tem que se adaptar a tudo que você tem. Como que foi o crescimento da MKT? Como que você precisou se adaptar? Teve algumas situações ruins, outras boas. Quer falar um pouco sobre esses primeiros anos? Olha, eu divido a timeline da MKT de 2001 a 2005, tá? Que foi um ano que a gente passou ali testando muita coisa, né? Experimentando e, assim, tendo espaço para errar, né? De 2005 para frente começou uma nova fase. Então, ali a gente já tinha, se eu não me engano, uns 7, 8 colaboradores. Nessa época a gente estruturou uma equipe comercial pequena, mas foi quando a gente passou a olhar que, cara, uma empresa não existe sem vendas e a MKT nunca teve uma área de vendas, né? A MKT sempre assim, cara, era eu praticamente e o Maurício em horário comercial resolvendo coisas do cliente e depois das 6 à meia-noite a gente fazia a parte técnica, né? E aí a gente viu que não dava para seguir nessa vida porque ninguém merece essa vida, né? Claro. Mas no começo é assim. Então a gente foi expandindo, né, o número de pessoas até que em 2005 a gente estruturou uma equipe comercial e aí a empresa começou também o movimento de entender e falar assim, cara, a gente quer ficar em Santos, mas a gente não pode se restringir a Santos. E a gente começou um processo de prospecção de clientes em outras regiões e marcas que fossem mais relevantes do que as marcas que a gente tinha aqui na região, que tinham empresas muito boas, mas Santos, pelo menos naquela época, era assim, ou é porto ou é varejo. Sim. Né? E não era muito... A gente não queria ficar só restrito a esses segmentos. E nessa época, né, em 2005 foi um ano de virada muito grande que eu coloco na nossa história, porque assim, em 2003... Em 2000, na verdade, eu conheci a Grazi, né, que na época era casada com o Chorão. A gente acabou se tornando amigas. Em 2003, eu acabei desenvolvendo uma amizade ainda maior com a irmã dela, que era a Mariela. E na época, a Mariela trabalhava com a banda, trabalhava com o Charlie Brown. Né, ela fazia algumas coisas de assessoria de imprensa para eles e tal. E em 2003, numa conversa com a Lela, ela falou assim, acho que o Charlie Brown precisa de um site. Você não quer levar uma ideia pro Chorão? Imagina, na época a gente não tinha nem como estruturar esse processo. Eu fiz um layout, levei pro Chorão, né? Ele adorou, mas a banda naquela época estava passando por um momento específico, né? Em 2005, a banda... se desfez, né, praticamente, e se refez numa formação nova. Então, nessa época, o Chorão resgatou aquele projeto que eu tinha mostrado há 2 anos atrás para ele, e em 2005 ele falou, cara, vai vir um monte de coisa legal, tô montando skate park, tô montando um show novo, uma banda nova, vai ter um CD novo, que é a Imunidade Musical. E a gente lançou o site da banda em 2005, 2 de outubro de 2005. Legal. Essa data é uma data muito importante na história da MKT, porque foi o dia que o Chorão mandou um beijo pra mim no Faustão, falou o nome da MKT no Faustão, quebrando todos os protocolos da Globo. Foi maravilhoso, assim, tipo, foi maravilhoso. Você consegue ver porque você tá do meu lado aqui, mas eu tô arrepiado de verdade. De verdade. Foi surreal, assim, foi um dia que eu falei, meu Deus, esse cara não fez isso, né? E pra mim isso conecta com o que você perguntou, Bruno, que assim, o Chorão sempre foi um cara que fez questão de levar o nome da cidade, assim, hoje a gente fala muito do conceito de place branding, né? Mas se tem um cara que fez place branding de Santos, foi o Chorão. Claro. Assim, acabou, não tem, um dos não maiores, tem o que discutir. Exatamente. E eu acho que a MKT meio que
não é que pegou isso, mas assim, era tão conectado e alinhado com os valores que ele tinha, com os nossos valores de fortalecimento de comunidade, que foi um relacionamento que deu muito certo aí entre 2005 e 2013, até a morte do Chorão. A gente atendeu o Charlie Brown como cliente e acabou sendo uma experiência aí muito boa pra gente, não só como crescimento, mas como visão de mundo, sabe? Então, acho que foi um período que é legal contar. E aí, depois de 2005, teve 2008, que foi um outro ano emblemático, onde a gente conquistou o nosso primeiro cliente multinacional. Em 2010, a gente mudou para o escritório que a gente está hoje, e isso também deu espaço, né, para aquela vontade de realizar. 2010 foi um ano curioso, porque assim, o nosso core business, né, que na época era fazer sites e campanhas e projetos que envolvessem muito visual e muito flash. Em 2010, eu não sei se vocês lembram, mas foi o ano que o iPad foi lançado, né? E quando o iPad foi lançado, o iPhone já tinha vindo em 2007, se eu não me engano, veio o iPad, e meio que o Steve Jobs levantou a mão pro mercado e falou, ó, acabou Flash, hein? Flash não, acabou Flash, morreu Flash. E naquela época eu até tava com uma cabeça um pouco mais negacionista, né? Falando assim, não, o Flash existe para uma determinada função, o HTML existe para outra função, Steve Jobs, o que tá acontecendo? Que inclusive, né? Os sites em Flash era o core de vocês, né? Exato. Então foi uma época que a gente teve que se reinventar e a gente entendeu duas coisas. Entendeu assim, cara, do que se aproximam essas experiências digitais em Flash que a gente está fazendo? 1, se aproxima da linguagem de games. 2, se aproxima da linguagem de vídeos. Então a gente acabou abrindo 2 spin-offs do MKT. Uma que é a Mukutu e a outra que é a Mocotó. A Mukutu nasceu como estúdio de games, mas hoje é o nosso braço de tecnologia. Então a gente fez uma redistribuição de receita da MKT. Então tudo que é tecnologia hoje está debaixo do guarda-chuva Mukutu. E a Mocotó, filmes e histórias, que é menina dos olhos. Pra mim é uma coisa que eu me apaixonei. Assim, pra mim foi um processo de transição de carreira também. E também muito estimulado pelo Chorão. Porque em 2008, nesse mesmo ano que eu citei, em 2006, ele me convidou para fazer o primeiro clipe. Eu nunca tinha dirigido um clipe na minha vida. E ele me chamou para dirigir o Ela Vai Voltar. E aí eu falei, Chorão, eu não sei fazer clipe, você sabe disso. Meu negócio é fazer site, meu negócio é tecnologia, meu negócio é digital. Ele assim, eu sei que você vai dar um jeito. E aí eu procurei um parceiro que tinha sido nosso cliente já, que é o Afonso Poiar, que é um diretorzaço, assim, santista, diretorzaço, incrível. Eu chamei ele pra almoçar, eu falei, Afonso, seguinte, tô com um desafio na mão que é fazer um clipe pro Charlie Brown. Eu sei que você tá querendo fazer clipe, vamos fazer junto? E aí a gente fez. Nossa, que incrível. É aquela coisa que eu acho que você fala e você promove, né? Assim, 2 pessoas trabalhando juntas, né? É como se eu tivesse chamado um freelancer que manjava muito mais que eu do assunto, sabe? Então é muito... Você não precisa ficar refém do que você tenha na mão ou quanto dinheiro você tem para realizar uma demanda. Você consegue juntar pessoas qualificadas para isso, é basicamente isso. Exatamente. E eu acho que a economia tá caminhando para isso, tá? Assim, é a minha visão, mas eu tenho certeza que é a sua também. Mas enfim, então teve 2006, 2008, teve um clipe novo, teve essa mudança do Flash, teve as spin-offs, então 2010, que fazem 10 anos, foi um outro ano emblemático. Em 2011, a gente ali, né, montando uma série de iniciativas para diversificação da nossa receita, nasceu o Chip e o Juice Santos, que é outra menina dos olhos para mim. É um projeto que eu sou muito orgulhosa. Já tem tanto tempo assim? Tem 9 anos, vai fazer 10 anos ano que vem. Tá. Explica para quem tá em casa ou quem não é de Santos o que é o Juice, o que é o Chip. Qual que é o poder disso tudo? Porque eu sei o poder disso. Vamos lá. O Chip, ele tá passando por um momento de transição agora, né? A gente tá pensando... A gente sabe que o Chip vai ser cada vez mais importante para a cidade, né? Só que a gente... e eu não vou aqui enganar ninguém e parecer perfeita, né? Mas assim, a gente cometeu muitos erros na história da MKT. E um deles foi não ter dado a atenção e o foco que o Chip merecia, né? Então, o Chip era uma coisa que eu meio que fazia no meu tempo livre ou quando dava, né? Então, eu organizei evento,
assim, o Chip nasceu como uma plataforma de eventos presenciais para que as pessoas criativas aqui de Santos se encontrassem e a gente tivesse um fomento aí desse universo, tá? Então a gente treinou mais de 2.000 pessoas no espaço e realizou 150 eventos. Esses são os nossos números. Mas a gente já entendeu que existe pandemia, existe uma migração da educação para educação online. Então a gente está tentando hoje planejar o que vai ser os próximos 10 anos do Chip. Tá? Esse é um ponto importante. E o Juice veio como uma alternativa que condensou todo esse amor pela cidade e pela região. Porque assim, a gente também... desde que a MKT foi fundada, a gente sempre ouviu assim, que legal, Santos, mas Santos não tem nada para fazer. Aí a gente falava, será que Santos não tem nada para fazer? Ou será que a gente tem uma concentração de mídia, né, que leva as pessoas a acreditarem que as coisas que existem aqui só são o que estão nesses canais de mídia. E o digital derruba totalmente isso, né? O digital acaba sendo um canal para que existam vários microcanais. O Juice nasceu a partir dessa necessidade. Então, basicamente, eu e a Flávia Saad, minha sócia no Juice incrível Santos, profissional e pessoa também, vale destacar. Uma figuraça, assim. Todo mundo acha que eu e a Flávia éramos super amigas e que a gente decidiu montar um projeto juntas. Todo mundo acha isso. Não, a gente sentou para tomar um café no falecido Santa Marta, aqui em Santos, e a gente virou sócia no dia que a gente se conheceu. Não recomendo, tá, gente? Porque essa estratégia pode dar muito errado. Mas graças a Deus deu certo. Então a gente falou assim, cara, vamos montar esse projeto? E aí eu fiz o logo, fiz o layout, que não é o que tá no ar, o layout que tá no ar hoje. Mas eu fiz o logo, e em um mês o site estava no ar e a gente começou a produzir conteúdo. Primeiro dia, 500 acessos. E aí, quem tinha blog pessoal desde 2001 sabe que você ter 500 acessos em 2011, eu tô falando, né? Era um negócio meio raro, né? Então, quando a gente viu que todo mundo tava pensando como a gente tava pensando, e através daquele canal a gente tinha descoberto, né, através da nossa própria dor, uma dor das outras pessoas da nossa geração e da nossa idade, a gente falou, cara, isso é sensacional. Então a gente começou a dar uma baita força para o cenário cultural, que não tinha muito espaço nos veículos mais tradicionais. A gente começou a falar muito de pautas femininas, ainda não feministas, mais femininas. A gente começou, na época os blogs de moda estavam bombando, e a gente começou como um movimento meio que o inverso disso, né? A gente começou a pensar assim, cara, não é o que eu vou vestir, mas é qual cidade eu quero construir, qual mundo eu quero viver, né? Então a gente começou a dar destaque para várias pautas muito alternativas, assim, que fizeram muita gente pensar e em principalmente estimular que as pessoas fizessem um esforço para pertencer à cidade, né? Porra, essa coisa que tá todo mundo falando, né? Compre do local, compre do pequeno, basicamente é o DNA do Juice, né? A gente sempre prestigiou quem era muito pequeno aqui na região, né? Então isso acabou sendo uma coisa bem... digamos assim, o Juice eu não acho que é o nosso projeto financeiramente super bem sucedido, bombástico, mas é um projeto que me dá muito orgulho de fazer parte, porque eu sei a quantidade de empresa que já foi salva pelo Juice, eu sei a quantidade de conexões que o Juice já fez. Com certeza. Então isso pra mim é muito valioso. Não, e assim, até confidencializando pra você, não sei se você vai lembrar, mas há uns 4, 5 anos atrás a gente fez uma matéria para uma oficina de costura de uma tia minha. Ela fala até hoje, ela me ligou semana passada para falar que tem gente indo lá. Você não tem noção do poder disso tudo, sabe? E é 5 anos depois. Caraca, que legal saber disso. Não, surpresa, revelação assim, aqui. É uma coisa muito, muito boa para a cidade. É o que faltava, na verdade. E virou referência, tanto que as pessoas hoje usam a hashtag Juice Santos para marcar alguma coisa que acontece, enfim. Sim. O Juice é um exemplo de place branding, né? Acho que ele pegou aí essa missão e tá conseguindo fazer essa missão bem, assim, isso me orgulha bastante. Sim, não, e seja Mocotó, Mucutu, Chip ou o próprio Juice, uma coisa que eu tenho certeza que você sabe, mas que vale destacar que eu tenho muito
orgulho de ver isso acontecendo, falando de marketing mesmo, é que você conseguiu fazer todas as empresas que você tem serem uma extensão da filosofia da MKT. Então você está abraçando o pequeno, você está valorizando quem corre com você está descartando quem não corre com você. Isso em qualquer empresa, com sócios diferentes. É o mais importante, sabe? Você está sendo você sempre. Uma pergunta rápida, sim ou não? Você é formada? Tem faculdade? Com poréns. Tá. Quero saber os poréns. Eu... Justamente para acabar com esse mito que você precisa de faculdade para ser alguém ou para abrir uma empresa. Eu sei que você fez tudo isso sem antes se formar. Exatamente. Então, assim, eu antigamente tinha um discurso bem radical de dizer que não, você não precisa de faculdade, tá? Hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente. Mas assim, eu, naquele contexto, né, tinha um conhecimento de digital maior do que os professores que me davam aula, tá? E essa frase pode parecer muito snob, muito escrota, mas ela é verdadeira. Eu cheguei a ouvir na faculdade de publicidade aqui em Santos que a internet não poderia ser considerada mídia. Mas naquela época eu já ganhava dinheiro com a internet e eu achei aquela frase um pouco negacionista, assim, né? Então, sim, como eu também não tava com muita grana, na época a faculdade custava R$450, tá? Era uma escolha. Ou eu me dedicava ao meu negócio, e aí eu podia abrir mão, né, de ganhar esses R$450 para ter que pagar a faculdade, ou eu seguia na faculdade de uma maneira linear. Então eu acabei optando por fazer 1 ano só de publicidade. No final daquele ano eu falei, dane-se, eu vou fazer a minha história. E aí depois de 10 anos, eu senti necessidade, assim, de estar numa sala de aula, de estar trocando. E aí eu fui fazer uma faculdade, sim, de design de interiores que não tem nada a ver, né? Vocês vão pensar, pô, mas que porra é essa, né? Assim, eu fui fazer uma faculdade de design de interiores porque eu gostava do tema. Eu não queria fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade para desopilar, assim. Só que tinha 2 temas na faculdade de design de interiores que me interessavam muito, que era projetos e que era história da arte. E eu fui fazer a faculdade com esse drive. E aí eu me formei, apresentei um TCC. No dia seguinte eu fui operada, né, por conta de um problema de saúde. Então foi um ano muito louco, que eu não deveria ter feito faculdade assim, mas eu fui lá, fiz, concluí. Assim, eu cansei de descer de São Paulo de reunião com o cliente, descer ali na Conselheiro Nébias, na frente da Droga Raia, atravessar a rua e fazer faculdade, assim, numa rotina retardada de insana. Mas eu tenho muito orgulho de ter... Foi quase um autodesafio, assim, sabe? Só que eu tô falando, sim, de 10 anos atrás, né, gente? Hoje, o contexto é bem diferente. Então, dependendo da área, eu falo assim, cara, existem 1000 coisas para você fazer antes de uma faculdade. Agora, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai fazer claro, áreas mais convencionais, cara, assim, o curso livre, né, não existe, né? Então... economia criativa é muito menos diploma e papel e muito mais é o que a gente chama de lifelong learning, né? É o conceito de, cara, você nunca vai parar de estudar e aprender. Tem médico, tem gente que faz medicina e fez medicina 30 anos atrás e a pessoa parou de estudar. Assim, então, em profissões como essa, não é correto, mas tem gente que pratica isso. Quem trabalha na economia criativa, sem chance, o cara morre em 2 anos. Acabou, ele morre em 2 anos assim, ele morre como profissional, né? Não que ele vai morrer de verdade. Mas ele morre como profissional em 2 anos. Pode ser que aconteça também, amor. Mas... pode ser. Mas eu vejo dessa maneira, assim, né? Eu acho que economia criativa é lifelong learning. Carreiras tradicionais, vai estudar formalmente, porque são vidas humanas e prédios sendo construídos e esses lugares não podem cair, né? O site pode cair, o prédio não. Com certeza. Boa resposta. Me diz uma coisa, você passou, a gente tá falando, de 12 anos de MKT, tá? Em 2013, ali. Depois de todo esse crescimento, perrengues ou não, improves que você fez na tua empresa ou outras empresas que você criou, finalmente rolou alguma coisa consistente no mercado internacional. O que foi isso? Aí já foi bem depois, né? Assim... É legal contar, assim, né? A nossa experiência com fazer calls, com gringos, etc., começou em 2008, né? Então a gente começou
a experienciar uma cultura diferente de negócios, né? A gente chegou a fazer alguns projetos trabalhando para empresas que ficavam fora do país, mas não era prestação de serviço, não era nada tão grande assim. E aí tem uma história aí, antes do prêmio, né, em Viena, que aconteceu em 2018, teve uma jornada aí quase pessoal, muito, muito intensa, né? Então, assim, por conta do Juicy Santos, em 2020 ele não aconteceu ou vai acontecer, né? Mas a gente sempre fez um evento chamado Juicy Bazar, que é um evento de economia circular, cuja grana da venda dessas roupas e objetos doados ia para algumas ONGs. E por eu ter sido paciente de câncer em 2011, né, ou seja, lembra que eu falei que era um ano muito louco, que eu entreguei meu TCC e fui operada, foi por conta de um câncer que eu descobri em 2011, e eu passei a olhar com mais cuidado, né, para a causa câncer, né, para entender um pouco a história do paciente, né. Eu realmente só consegui fechar o meu diagnóstico porque eu fui muito insistente, né, enfim. Só isso daria horas de papo. Mas a gente sempre olhou para algumas ONGs, e aí eu, por questões pessoais, falei: Flávia, vamos ajudar uma ONG que tenha ligação com câncer, né? Nada mais justo, né? E aí a gente começou a ajudar uma ONG chamada Beabá, né? A gente, parte da grana arrecadada nesses eventos ia para o Beabá, então a gente começou um relacionamento com eles, com a Simone Mozili, que é uma pessoa incrível. E em 2014, né, e passaram-se 3 anos, eu já estava aí recuperada do câncer no sentido assim, né, recuperada do baque, né, nesse meio tempo eu também perdi meu pai pro câncer, né, então foi um período muito louco da minha vida. Em 2014, eu tive a oportunidade de, assim, foi quase eu tava a Mucutu já tinha sido formada, né? E eu estava estudando e tentando mergulhar cada vez mais no que era o mercado dos games. E aí eu descobri os games de impacto. E eu fui para um evento chamado Games for Change, né? Foi a primeira vez que eu viajei tão longe e sozinha. Onde que foi? Foi em Nova York, tá? E só uma história curiosa aí no meio, tá? Sem a gente combinar, a Grazi e eu, a Grazi, viúva do Chorão, estávamos no mesmo voo. Olha só. Olha que coisa insana. Era assim, o Chorão tinha morrido há menos de um ano. Exatamente, o Chorão tinha morrido há menos de um ano e eu tava ali quase no momento de descoberta. Foi um momento muito louco para nós duas. Assim, imagina a gente voou 9 horas conversando. Assim, coitado de quem tava do lado. Porque foi um dia muito louco. Enfim, fui para Nova York sozinha, né? Eu sempre viajava para fora com o Maurício. Essa viagem eu fiz sozinha e fui atender esse evento que era o Games for Change. Quando eu estava lá na plateia, eu falei: cara, eu acho que eu entendi o que eu preciso fazer. Lá do evento mesmo, eu liguei para Simone, falei: Simone, seguinte, por que a gente não pega a cartilha do Beabá e transforma isso num game? A cartilha, a gente vai conseguir tornar o Beabá muito mais conhecido. As crianças vão gostar de entender o conteúdo da cartilha num outro formato. Enfim, tinha 1000 razões pra gente fazer, mas a resposta foi: puta, a gente não tem grana pra fazer. Voltei meio com esse ânimo, né, pro Brasil, e a gente começou a tentar entender como a gente poderia financiar o jogo. Tentamos 1000 alternativas, nenhuma deu certo. Então, pro Alphabet Cancer existir hoje, gente, foi assim uma saga, né? A gente chegou a mandar um pitch para o Games for Change, não foi aprovado, e a gente acabou conseguindo um edital muito pequeno, mas que foi suficiente para a gente começar o projeto. Era um edital chamado Inova Apps, e a gente ganhou esse edital e começou a desenvolver o jogo. E aí, né, assim, não foi uma coisa linear, né, não foi uma coisa assim, ganhou o dinheiro, fez o jogo e entrega, né? Nesse meio tempo teve impeachment. Por conta do impeachment, porque trocou o governo, eles tentaram impugnar o edital. Enfim, foi só tragédia. Assim. Fatores macroambientais, né? Não, assim, foi só surpresa ruim, assim, gente. Eram 100 vencedores do edital, tivemos que entrar com uma causa coletiva, né? O que salvou, a gente só não perdeu esse edital,
foi um post de Facebook. Então, vocês que estão ouvindo aí e vocês estão postando coisas no Facebook, saibam que os seus posts de Facebook podem ser usados como provas a favor ou contra você, tá? Porque a gente conseguiu ganhar uma causa por causa de um post do Facebook. Porque para impugnar o edital, o pessoal disse que, não, porque essa lista dos vencedores não foi publicada em lugar nenhum. Aí você tentava acessar o PDF do site, o PDF não existia. Só que a gente fez um print. E o print valeu como prova. Olha que loucura. A sorte é que alguém fez um print, né? A sorte é que a Mukutu fez um print. Entendeu? Porque do 100 ninguém se preocupou em fazer isso. Não, mas assim, e a gente não fez intencionalmente. Lógico, a gente fez comemorar, só pra contar sim. que a gente tinha ganho. Isso, exato. Então, assim, foi uma loucura, foi muito altos e baixos para esse projeto acontecer. E conseguimos finalizar o projeto em 2017, né? Em 2016 a gente levou ele pro Games for Change, então eu fui para Nova York. Depois de uns bons anos ali de perrengue. 2 anos de perrengue, a gente conseguiu exibir o game lá antes dele estar disponível nas stores. Em 2017, a gente inscreveu ele num prêmio chamado WSA. E em 2018, a gente recebeu esse prêmio na Prefeitura de Viena. Foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Incrível. Também onde eu pude ter acesso a outros empreendedores sociais. Eu pude entender que o nosso negócio ele não tá tudo dentro do mesmo ecossistema. Então não é sobre ganhar dinheiro a qualquer custo, né? É sobre entender o que a tua empresa está colaborando para o teu entorno, né? Na prática, ir para o WSA 2018 deixou isso ainda mais límpido e transparente para mim. Então, o WSA é um evento global, né? Ele é baseado na Agenda 2030 da ONU, nos 17 pilares do desenvolvimento sustentável, que são os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso abriu um novo mundo pra gente, né? Então a gente ganhou esse prêmio com o Alphabet Cancer, mas acabou também abrindo uma nova perspectiva para o nosso negócio. Me conta, não pra mim, né, porque eu sei, mas me conta pro pessoal de casa o que é o jogo, o que ele tem, como que ele funciona, qual que é o objetivo, pra quem que ele é feito, onde que eu acho esse jogo, me fala um pouquinho mais sobre ele. Na verdade é um game gratuito, feito em coprodução da Mukutu com o Beabá. O jogo é completamente gratuito, com o objetivo de crianças, né, entenderem um pouco mais sobre o universo oncológico, né? Então, a gente fez esse jogo com 2 motivações principais. A primeira é que a criança realmente fosse um exercício de empatia, né, dela se enxergar numa narrativa de game e conseguir aprender através de uma narrativa mais lúdica e jogável. E o segundo objetivo, que é mais macro, assim, é que o paciente de câncer, por incrível que pareça eu falar isso, né, ele passa por uma série de preconceitos, né? Então, existem tantos mitos ao redor do câncer que ou a culpa é sua, assim, eu ouvi cada besteira, eu ouvi assim, não, porque quem tem câncer é porque a pessoa é rancorosa. E se adulto ouve essas merdas, imagina criança. É sério isso? É sério, tem gente que fala que, não, Nossa. tem gente, você teve câncer porque você guardou rancor e você deixou de falar alguma coisa. Eu falo, meu Deus, se eu deixei de falar alguma coisa pra alguém, caraca, né? Porque, porra, eu sou totalmente na lata, né? Então, são dogmas, né? Assim, que tem gente que fala, câncer é mágoa, câncer é rancor, câncer é você não ter se cuidado direito. Cara, câncer é uma doença muito aleatória, é tipo uma mega-sena invertida, assim, é uma mega-sena do mal, sabe? E não escolhe, né? Porque, pô, você vai falar pra uma criança que ela tem mágoa de alguém, é uma sacanagem, né? Então, e as crianças ouvem muita besteira. Tem criança que ouve assim, não, porque o anjinho mal te tocou. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, existe uma coisa de uma sociedade, né, que quer explicar coisas que às vezes não são tão explicáveis assim, que acaba alimentando uma série de preconceitos e tabus. E a gente pensou muito nisso, né? Se o adulto ouve esse tipo de baboseira, imagina as crianças. Então, a criança não ter preconceito de falar sobre câncer é um grande ganho para a sociedade. E tem um outro ponto que é também bem curioso e que
toda vez que eu penso como isso acontece ainda eu fico abismada. Tem gente que tem medo de ir no médico. Tem gente que, por exemplo, mulher, apalpa o seio e acha um caroço e não vai ver o que é. E daqui a 2, 3 anos isso é um câncer que não tem mais cura, que é um câncer metastático. Porque ela não fez questão de buscar o diagnóstico precoce por medo. Então, quando a gente fala do tema, quando a gente não tem... Tem gente que tem medo de falar a palavra câncer. Então, se você tem medo de falar a palavra câncer, você nunca vai querer buscar o seu diagnóstico, né? Então a gente fez o jogo meio que com esse objetivo, assim, de colocar o câncer em pauta de uma forma fofa, através de um game, que é um formato que um monte de gente se sente mais à vontade, né, do que num formato duro. É só a gente fazer um teste, tá, gente? A Simone do Beabá fala isso muito bem. Vai lá no Google e digita a palavra câncer. Você vai ver um monte de corpo aberto, de tumor, um monte de imagem feia, né? É óbvio que ninguém quer ver, é óbvio que ninguém quer receber essa notícia, mas a gente tem que dialogar sobre, né? Assim como hoje a gente tem muito mais facilidade de falar de pautas que são tabus, o câncer é uma pauta tabu num país católico, né? Então a gente tem que olhar com muito cuidado para que isso não vire um preconceito que leve as pessoas à morte por falta de diagnóstico ou de diagnóstico tardio. Como tantos outros, né? Não é porque você não foi no médico ver se é isso, porque ele vai sarar sozinho. Exatamente. Nossa, que incrível. Esse jogo ainda tá no ar, eu consigo acessar ele? Tá no ar, Android e iOS. A versão do Android é bem mais leve que a versão do iOS, mas tá lá para quem quiser olhar, baixar, mostrar pro seu filho. Mesmo que você não tenha caso de câncer na família, eu recomendo, porque é uma pauta importante da gente se educar sobre. Incrível. E mais em tudo é que você teve reconhecimento disso tudo, reconhecimento internacional por uma coisa que você fez para ajudar as outras pessoas. E assim, não é necessário reforçar, mas parabéns por isso. Eu acho que pessoas mais qualificadas que eu já te deram esses parabéns, sabe? Mas parabéns por isso, de verdade. Não, tem que dar parabéns pro Beabá também. Quem puxa essa carroça é o Beabá, né? Vamos falar a verdade. A gente só ajudou e criou um projeto lindo com eles, mas o Beabá, eles realmente foram pioneiros nessa abordagem em relação ao... Vamos falar de... Não ao pé da letra, mas vamos falar de pessoas ruins. Que você falou que teve gente aí que influencia do jeito que fala, né? Tanto de câncer quanto de qualquer outro tipo de coisa. A gente às vezes não quer ouvir essa coisa que está sendo falada. Da mesma forma, a gente sabe que tem clientes que já tiveram clientes e vão ter clientes, e existem clientes atualmente que não batem com a nossa filosofia, seja pessoal, sim, seja profissional, e nem casos extremos. Obviamente você não vai atender um cliente que rouba, que sonega imposto, que, enfim, fez comentários homofóbicos na internet, coisas do tipo. Você não quer esse tipo de cliente, mas tem coisas mais sutis e que da mesma forma te incomodam e você não concorda. Como que é a postura não só da MKT, mas da Ludmilla em relação a isso? Olha, a pergunta é complexa, né, assim, até porque isso acho que é uma coisa que a gente está tendo mais coragem, né, de se posicionar, né, assim, eu recomendo, isso não é uma coisa que a gente faz há 20 anos, né, a gente faz há menos tempo, mas eu acho que todo mundo tem que entender, e isso é um processo evolutivo, isso não é um processo que você chega a essa conclusão num dia, mas qual é o seu ICP, né? É o Ideal Client Profile, ou em português é o seu PIC, né? O perfil ideal de cliente, né? Então, a partir do perfil ideal de cliente, você passa a entender o que você não quer, né? Então, assim, hoje cliente que vira para mim e fala assim, faz sem nota, é um tipo de cliente que eu falo, então, né? Acho que a gente não entendeu, né? o que a gente está fazendo aqui, né? E, gente, tem gente que trabalha dessa forma, mas eu opto por não trabalhar dessa forma, né? Eu acho que... Se você quer ser uma empresa séria, você não pode trabalhar dessa forma, né? Exato, exatamente. Se eu quero construir uma cidade melhor, eu tenho que pagar ISS, ponto. Não tem jeito, né? É uma fórmula que vai precisar acontecer. Esse é um perfil. Essa questão do cliente racista, misógino, né? A gente entra numa seara muito complicada, né? E aqui eu falo que assim, eu não tolero esse tipo de comportamento, mas ao mesmo tempo eu enxergo que tem gente que está fazendo pouco esforço para se desconstruir. Então, o cliente que
é ignorante, digamos assim, e ele ainda não despertou para determinados movimentos sociais, você tem que dar um toque para ele despertar. Se ele insistir em não despertar, aí é assim, aí ele quer ficar na ignorância, né? E aí esse cliente não me interessa. Mas clientes que estão dispostos a aprender, né? Isso eu acho que a gente como comunicador, como profissional de marketing, a gente tem que fazer a palestrinha para o cliente sim, né? E se ele insistir que isso é mimimi, aí a conversa tem que tomar um outro rumo. Mas eu acho que assim, quem está na escala da desconstrução, quem está mais desconstruído deve ajudar quem está atrás. E eu tô falando também aqui por mim, né? Pô, eu sou uma mulher branca, de classe média, carinha de gringa, né? É um conjunto de privilégios muito favorável pro mundo dos negócios, né? Agora, se você tem outra característica, por exemplo, eu falo isso pro meu time, né? E a gente tem hoje um time muito diverso. Mas assim, eu fico pensando do ponto de vista dos meus privilégios cara, será que os clientes me ouviriam, né, se eu fosse uma mulher negra? Porque é outro perfil de viés inconsciente, sabe? A mulher já tem o viés inconsciente, a mulher negra, então, já tem o viés mais inconsciente ainda. E eu fico pensando, e se eu fosse uma mulher negra com algum tipo de deficiência? Será que o cliente me ouviria da mesma forma e com o mesmo respeito? A gente tem muito viés inconsciente para desconstruir e é nossa obrigação, a obrigação de quem está em postos de privilégio mais, né, enfim, num posto mais privilegiado, de educar esses clientes. Só não pode aceitar cliente que insiste em ficar na ignorância. Assim, aí já é uma coisa que eu não consigo lidar muito bem com isso. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento... Eu sou muito feliz de viver nessa época, primeiro, porque eu tenho aprendido muito. Segundo, eu acho que é a chance da gente ensinar muito e também entender, olhar para trás e entender por que eu me sentia inferior em determinadas reuniões, né? É porque eu realmente era incompetente ou porque as pessoas que estavam na sala não respeitavam quando uma mulher estava falando, né? Então, quando você tem esse olhar para trás e você aprende alguma coisa, é uma puta sensação boa, assim. Então, existe cliente tóxico? Existe. Eu acho que todo mundo... Eu faço sempre uma brincadeira, assim, às vezes quando você vira cliente, você passa a ter comportamentos que não são legais, né? Então, por exemplo, briga por preço, né? Assim, é uma discussão e tanto, mas quando você está na posição do cliente, de cliente, você não entende e o fornecedor não deixa claro qual é o modelo de negócios dele ou como ele opera, você pode, mesmo sem querer, ter uma postura negativa. Sim. Então, eu sou muito a favor da transparência, assim, cara, se eu entendo e se eu aprendo com você, eu não posso continuar com um comportamento ignorante. Agora, se eu tô na ignorância e você não tá me puxando, a gente tá compartilhando essa responsabilidade. Então, na MKT hoje, né, para resumir, a gente tem o nosso ICP, né, a gente tem um perfil de cliente que a gente quer. Hoje, assim, eu valorizo muito mais um cliente que tem um viés de responsabilidade social. Eu quero esse cliente como meu parceiro. Assim, se esse cliente tem por exemplo, clientes de saúde, eu valorizo muito. Clientes de educação, eu valorizo muito. Clientes de impacto social, eu valorizo muito. Porque essas pessoas estão oferecendo alguma coisa e algum elemento de transformação e muitas vezes elas já fazem isso como core business e elas também têm projetos sociais e de responsabilidade social acoplados à empresa. Para esse tipo de empresa, assim, eu mergulho muito, 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 muito em trabalhar. E tendem essas equipes, né, tendem a ser melhores treinadas, tendem a entender o valor da diversidade, tendem a não fazer comentários machistas, babacas, racistas, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Uma boa governança corporativa acaba gerando equipes, né, que são, digamos, menos suscetíveis a cometer esse tipo de erro. Nossa, que aula. Que aula. Eu tirei uma grande lição disso tudo. Você não disse exatamente isso, mas eu vou gravar na minha mente que foi você, tá? Que não adianta você alcançar a luz se você não vai iluminar ninguém.
Então não adianta Exatamente. se você ser desconstruído e tudo mais, se quando alguém, ao seu ver, for ignorante, você não fizer nada para mudar isso, né? Exatamente. E todos nós também podemos cometer esse Sim, erro, né? Assim, eu já cometi esse erro de chegar assim, puta, que cara machista babaca, não quero mais falar com ele. sim. Né? Eu já cometi Em esse erro. alguns casos, ok, a Hoje, pessoa não eu quer assumo. ouvir, não vai mudar, mas Exato, exato. Hoje eu pelo menos tento. E aí, se o cara não quer ouvir, beleza, entendeu? Mas eu tô tentando, assim, porque eu acho que é uma forma de você combater, sabe? Você tem que buscar o ponto de convergência, né? Porque se fica naquela discussão extremamente oposta, puta, ninguém vai evoluir. Nem você, nem o cara que às vezes tá num estágio de ignorância gigantesco, porque ninguém falou, então vem cá, olha só, o mundo mudou, vamos conversar, sim. né? Então é mais ou menos essa lógica. Meu, vamos assumir que nem todo mundo é desconstruído, vamos assumir que existe misoginia pra caramba, que existe racismo estrutural, que às vezes a gente foi educado por pessoas que foram educadas por pessoas que cometeram algum tipo de racismo. Assim, isso Sim. existe, gente. E não vamos varrer isso pra baixo do tapete. A Existe, gente cara. assumindo fica mais fácil de corrigir, né? Exatamente. Vamos falar sobre, né? Perfeito, perfeito. Boa resposta. Obrigado por essas frases, Lu. Imagina. Vamos trazer para um momento mais atual, para entender um pouco mais como é que você está vivendo hoje em dia, tá? Você tá falando, a gente está em agosto de 2020 hoje. Você falou que em 2019, não sei exatamente em qual mês, passou por alguns perrengues que forçou uma reconstrução dentro da MKT. Você consegue abrir um pouco mais sobre Perfeito. isso? Você quer falar sobre esse tópico? Não, posso falar, assim, eu acho que toda empresa que cresce, né, e cresce, a gente não é uma empresa com 1.000 funcionários, né, a gente é uma empresa que está chegando a 50 funcionários, né, então não é uma estrutura, oh meu Deus, incontrolável, mas assim, já tem as suas complexidades estruturais, né, e eu vejo assim, uma coisa que foi muito proprietária da MKT sempre foi a cultura, né, mas é muito fácil você ter uma cultura forte com 15 pessoas. Com 30 já é mais difícil, com 50 a chance de você perder a mão é grande. E eu acho que a gente perdeu um pouco a mão nesse sentido. A gente acabou tomando algumas decisões administrativas, talvez, não tão positivas para o todo, né? Então, assim, a gente trouxe para a equipe pessoas que talvez não tivessem tão alinhadas à nossa cultura. A gente teve uma série a gente olhou pouco, talvez, para alguns traços comportamentais de equipes que estavam já lá dentro da empresa faz tempo. Então, assim, é do jogo, né? Assim, eu acho que às vezes a gente foca muito nas coisas boas, né? E fica ali coisas boas, 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 e não começa a entender o quanto as coisas ruins podem prejudicar não a relação de duas pessoas, mas a relação do todo, né? Então eu vejo que 2019 foi esse ano. O ano ruim, na verdade, foi 2018. O ano de 2019 foi o ano que a gente fez um baita esforço para a reconstrução do time, para formar um pouco melhor essa cultura, para tomar decisões diferentes na área de vendas, para escolher um pouco melhor os clientes para os quais a gente trabalhava. Tudo isso é um conjunto de coisas. Assim, 2019 foi um ano bom, foi um ano intenso, mas foi um ano que foi quase zero para 2020 a gente fazer um negócio realmente na velocidade de cruzeiro. E aí vem uma pandemia. E aí vem a pandemia, mas tudo bem, assim, É eu tipo o sempre Joseph assim, Klimber, né? Aí veio mais um pra. não, exato, não, agora sim, o que eu fico pensando se a gente estivesse vivendo esse momento da pandemia em 2019, a gente tava Sim. ferrado. Assim, a gente estava ferrado. Então, que bom, né, que a gente tinha feito esse trabalho em 2019, porque, assim, a empresa estaria muito mais enfraquecida, né? Hoje, a gente está ainda no processo, obviamente, né? Tem 1.000 coisas que a gente precisa melhorar. A gente nunca assume que a gente é perfeito, né? A gente prefere adotar a nossa imperfeição, entender que a gente está aprendendo todo dia do que falar a gente é fodão, chega aí que você vai arregaçar aqui. Não, a gente chega assim, ó,
A gente não é perfeito. Não entra aqui achando que a gente é uma empresa perfeita, porque não é. No primeiro dia, né, recentemente a gente refez todos os nossos materiais de onboarding e no primeiro dia eu dou pessoalmente esse recado para as pessoas. Perfeito. Entendeu? Então, é uma premissa interessante da gente começar uma nova oportunidade profissional que seja. Perfeito. Por fim, onde que a gente encontra você hoje? Seja Ludmila, Mocotó, Mucutu, Juice, Tip, MKT Virtual. Onde que eu posso ver trabalhos, contratar, sugerir parcerias? Quais são os canais que vocês têm hoje? Perfeito. Eu tenho um trabalho que eu tenho feito aí há 2 anos no LinkedIn, né? Então eu estou hoje tentando ser cada dia mais ativa no LinkedIn, que é uma rede social que eu tenho gostado muito e aprendido bastante. Tenho o meu Instagram pessoal, @LudmilaRossi. A MKT tem o Instagram dela, por favor, vão lá e curtam, interajam com a gente, que a gente tem postado, e durante a pandemia a gente também tem feito umas postagens bem mais humanas, digamos assim, né? Isso tem sido uma coisa muito legal, porque enfim, né? É legal as pessoas verem, né, que não é só uma empresa prestadora de serviço, mas cada pessoa que está ali. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente tem feito recentemente nessas redes. O Juice Santos é @JuiceSantos e tem o site juicesantos.com.br. E também a Mocotó Filmes, que é @Mocotó Filmes. Eu sei que é muito chapéu, né? E que quem estiver ouvindo pode ser, mas como assim? Quanta coisa, né? É porque tem uma equipe muito competente, né? Tocando muitas dessas iniciativas, né? Então, não adianta você ter uma coisa só e falar que faz tudo, que senão... Exato. Não, exatamente. O meu papel hoje é um papel muito mais de estratégia e de ajudar algumas pessoas que estão lá na frente dessas unidades. Eu boto a mão na massa algumas vezes, mas para mim, assim, eu tenho certeza que podem existir várias marcas e iniciativas se tiver gente boa, se tiver, eu sempre falo, cérebro e braço, né? Tem que ter cérebro bom e braço bom. Sim. Perfeito. Eu vou até virar de costas para você agora, que eu tenho vergonha, mas Lu, queria te agradecer muito, muito por essa aula que você deu, não só para quem entende, mas para mim, tá? Posso dizer, você tem uma funcionária minha na sua frente te ajudando, ela tá aí que não me deixa mentir, mas uso você e a MKT desde que me conheço por profissional aqui em Santos, como referência, como exemplo, o estilo de vida. Então, assim, quando eu falo que é um prazer ter você aqui, de fato é um prazer mesmo. Obrigado por ter topado, obrigado por ser essa pessoa incrível que você é e sempre foi com a gente, tá? Não, imagina, eu tô aprendendo, agradeço muito, fiquei honrada, né, com o convite, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas como vocês aqui em Santos. A gente precisa cada vez mais economicamente, do ponto de vista de conceito mesmo de negócio, né? Mapear sinergia, se ajudar, conte sempre com a gente. Eu acho que é um ponto bem importante. E assim, não é porque eu tenho 20 anos de empresa que eu sou melhor que ninguém, que eu sou mais foda que ninguém, que eu sou mais talentosa que ninguém, né? Tem muito acaso, né, no universo do empreendedorismo, que a gente precisa aceitar isso e continuar fazendo o nosso e funcionando muito como uma rede de apoio mesmo, né? O empreendedorismo é um lugar solitário, e quanto mais empreendedores se ajudando e não se enxergando como concorrentes ou opositores, a gente vai ter um mercado melhor e não uma merda que fica todo mundo brigando por um pedacinho de carne pequenininho, sendo que no fim das contas a gente deveria tá entendendo como é que a gente vai para a savana juntos, sabe? Então eu vejo isso de uma maneira muito límpida. Com certeza, obrigado por essa conclusão, foi excelente, excelente mesmo. Esse foi o 7º episódio, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi